Hoje nós vamos meditar em alguns versículos que evidentemente vão nos orientar a entendermos a condição de seres humanos que nós estamos. Desde o nosso nascimento, qual é a condição que estamos no mundo espiritual, diante do que Deus propôs para cada um de nós. E repetindo a condição de seres humanos, os quais nós vivemos. Eu vou ler alguns versículos, mas de plano, de início, está em Romanos 3:10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós, seres humanos, nós por nós próprios, nós não somos pessoas justas. Pessoas que por nós mesmos podemos justificar a nossa condição de seres humanos. E nós vamos entender, eu vou ler outro versículo que vai nos dar essa orientação da condição de seres humanos os quais nós vivemos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui nós podemos entender que a pessoa nasce nessa condição já, e quem é cristão, quem é crente, quem tem o hábito de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, entende isso que eu estou falando. E quem não é cristão, quem não lê a palavra de Deus, também vai entender a essência do que eu estou dizendo. Então, desde quando nós nascemos, nós estamos na condição de não sermos justos. Tem pessoas que falam: eu sou bonzinho, eu só faço bem, eu ajudo as pessoas, eu sou solidário no meu trabalho, eu tenho uma família belíssima, eu criei bem os meus filhos. Ainda assim, essa pessoa não é justa. Reforçando essa minha fala, essa minha reflexão, para nós entendermos a condição de seres humanos que nós somos e estamos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas pessoas podem dizer: mas como eu pequei? Eu nasci, fui criado numa família que me orientou espiritualmente, me ensinou princípios, e hoje eu vivo de maneira correta, ética, não faço mal a ninguém. Não. A Bíblia diz: todos pecaram. Aí eu explico o fundamento desse versículo. Por que todos pecaram? Nós devemos entender que nós nascemos na égide, na condição de estarmos no mesmo nível em que Adão nasceu. E Adão nasceu, Deus colocou ele no paraíso, depois ele criou Eva, e Deus colocou Adão como homem sem pecado. Mas deu algumas condições para que ele não se tornasse um homem pecador. Deus o orientou e falou que determinada árvore ele não poderia comer daquela árvore. Isso era uma questão de obediência. Não é nem questão da árvore, se era um pé de maçã, como alguns dizem, se era uma goiabeira, se era uma laranjeira. A Bíblia não fala isso, mas Deus colocou aquela árvore para que o homem não comesse. E ele incorreu no risco de, induzido por Eva, e depois em outro momento nós vamos estudar essa parte, que fala de Adão e Eva, e essa condição de ele ter virado pecador, dele ter se tornado pecador, ele desobedeceu.
desobedeceu a Deus e tornou-se pecador. E nós temos como herança essa condição de sermos pecador. Então, nós já nascemos na condição de sermos pecador. Nós já nascemos pecador. Ainda que, aí eu amplio um pouco mais, ainda que convertamos, ainda que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, ainda assim nós vamos continuar na condição de pecadores. Por isso que a palavra de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Aqui vem como diz no popular, aqui vem o pulo do gato. Para nós entendermos, é meio grosseiro isso que eu falei, mas é pura verdade. Para nós entendermos como nós nos tornamos não justos, mas justificados, é quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para justificar a nossa condição de pecadores. Jesus morreu na cruz para justificar a nossa condição de pecadores. E a palavra de Deus diz também que quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus nos transporta do reino das trevas. É algo misterioso, é algo espiritual, é algo sobrenatural, que isso acontece da parte de Deus. E como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ou não entender e receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aqui tem outro versículo que nos anima, que nos motiva a entendermos essa questão de sermos justificados por Jesus. Está também em Romanos 3, no versículo 25, na segunda parte. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que belo esse versículo. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente garantidos. Então, nós nascemos pecadores. Nós vamos nos manter na condição de pecadores. Nós não somos justos, não somos pessoas que agradam plenamente a Deus, porque a nossa condição é a condição de pecadores. Vez ou outras estamos, ainda que convertidos, ainda que servimos a Deus, nós, vezes ou outras, nos pecamos, com palavras, com pensamentos, com atitudes. Então, aqui é interessante. E a nossa conversão, nós entendermos a necessidade de recebermos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, entramos num processo de conversão. A conversão não é uma única vez e pronto, converteu, pronto. Não, a conversão é um processo. A conversão é um processo. E aqui, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando nós nos convertemos, começa a haver mudanças, começa a haver alterações no nosso modo de vida. Em todas as áreas da nossa vida, a área íntima, no nosso interior, muda o nosso interior e como consequência, muda o homem, o gênero, o homem, mulher exterior. Então a conversão é isso, mudança diária, transformação diária. E os nossos pecados anteriores, que muitas vezes eram pecados de grande monta, pecados realmente, pecados seríssimos, coisas sérias, que nos desviavam totalmente da condição de seres humanos. Maltratávamos pessoas, maltratávamos os nossos familiares, maltratávamos os nossos parceiros no trabalho, maltratávamos os nossos vizinhos, éramos inconvenientes no trânsito, éramos inconvenientes na nossa fala, éramos pessoas que xingávamos, que maldizíamos, que só vivíamos reclamando. Então a condição, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é que nos justifica de todo mal. E todos os nossos pecados do passado, pecados, me desculpa a expressão, os pecados cabeludos, são perdoados. Então essa era a nossa reflexão para esse dia.
Eu agradeço a atenção de todos e creio que a partir do momento que recebamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que nos protege e que nos livra do mal. Aí sim, começamos a partir do momento que recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, começa um processo e nos tornamos filhos de Deus. Em outro momento eu vou falar essa questão de todos são filhos de Deus. Não, isso não é verdade. Mas em outro momento também eu vou abordar essa questão dos filhos de Deus. Eu desejo que todos entendam essa reflexão e que tomamos isso como princípio, como base para as nossas vidas. Uma vida de sucesso, uma vida de paz, uma vida de alegria. Muito obrigado pela atenção.